Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, trabalho na SpeedSec e hoje a gente vai fazer um vídeo super interessante sobre provisionamento de máquinas virtuais no KVM, ok? Então, para a gente fazer esse provisionamento, a gente vai precisar seguir alguns passos, ok? Que primeiro vai ser provisionamento de disco, depois provisionamento da máquina virtual em si, onde a gente vai determinar a quantidade de CPU, quantidade de memória RAM, rede, aonde que vai estar o meu disco. Depois a gente vai escolher a nossa ISO que a gente vai fazer o uso. A gente vai fazer a utilização a instalação do nosso Debian 10, ok, na versão 10. Depois a gente vai dar o nosso primeiro start para ver se todos os passos anteriores estão funcionando, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso dashboard do nosso Web20 Cloud. Depois que você já tem uma máquina física com KVM instalado e configurado, ele aparece dessa forma aqui para você, as instâncias, né, as máquinas virtuais que já estão provisionadas nela, mas a gente quer fazer a configuração de um novo disco. Então, para a gente configurar esse novo disco, a gente vai clicar em Computes e aqui a gente vai ter as nossas máquinas físicas com o KVM instalado, ok? Aqui você vai ter provavelmente KVM 01, 02, 03, ou você pode separar por região, e aí você coloca isso no nome dele para deixar mais explícito possível para facilitar para o técnico, né, para o sysadmin estar provisionando essa máquina. Então, para a gente fazer o provisionamento do disco, a gente vai clicar em KVM 01. Depois que clicar em KVM 01, a gente vai ter mais algumas informações aqui sobre a máquina, né? Então, aqui eu vou clicar em Storages, que aqui eu vou ter os meus volumes que estão plugados nessa máquina física minha, ok? Então aqui a gente tem alguns volumes já, o ISO, o Big Storage 01 e a gente tem o VG. Como eu vou estar fazendo a utilização de LVM, né? Para estar colocando esse volume no meu LVM por questões de performance, a gente vai criar direto no VG dessa máquina física. Então eu vou clicar em VG. Depois de clicar em VG, eu já vou ter aqui alguns volumes, né? Aqui eu vou ter um volume com o nome Disk 01, outro Kafka 01 e aí por aí vai. Então aqui a gente vai estar provisionando. Depois que clicar aí lá no VG, vou clicar aqui no maisinho aqui em cima, ok? E aí aqui vai ter a opção de eu colocar um nome. Vou colocar o nome aqui do nome da máquina virtual, teste-disk 1. Por que eu vou colocar como disk 1? Porque eu posso precisar criar novos discos para essa máquina, então fica muito mais fácil. E aí depois eu posso colocar disk 2, disk 3, disk 4 e por aí vai, ok? Então eu vou deixar teste-disk 1, formato QCOM2, ok? Que é um formato utilizado para KVM, com a performance muito melhor, junto com LVM, então eles ficam muito poderosos, né? Uma leitura e gravação muito forte. Então vou criar aqui um size, né, o size do meu volume, né, de 10 GB, né, 10 GB é mais que suficiente para um Debian, só para a gente fazer uma brincadeira. Então vou criar ele dessa forma. Cliquei, vai aparecer aqui já meu teste disk 1. Ok, feito isso, vou voltar aqui no meu painel, clicando aqui no nomezinho aqui, no Web20 Cloud. Ou em instance também dá certo. Perfeito? Apareceu aqui. Na verdade não aparece. Por quê? Eu só criei o meu disco. Eu não criei a minha instância. Então agora eu vou criar a minha instância. Ok? Vou clicar aqui em mais. Clicando em mais. Olha aqui porque que é importante você colocar o nome correto lá do KVM aonde ele está. Aqui eu vou escolher aonde que eu vou provisionar. Se eu tivesse mais de um KVM, eu poderia escolher
o meu cliente vai ficar mais próximo de São Paulo, então vou provisionar em São Paulo. Opa, esse outro cliente aqui fica mais no Espírito Santo, então fica muito mais fácil e lógico para você provisionar a máquina, ok? Então, vou escolher aqui o meu KVM01, que eu só tenho ele, vou escolher ele para isso, beleza? Qual é a arquitetura? Vai ser a arquitetura de 64 bits mesmo, chipset vou colocar como CPU, vou clicar em Next. Clicando em Next, aqui eu já tenho alguns modelos, né, alguns templatezinhos de máquinas que eu posso provisionar. Como a gente está fazendo uso de um disco com mais performance, com LVM e tudo mais, a gente vai clicar aqui em Custom. Clicando em Custom, a gente já tem aqui as opções de até selecionar o disco. Então é isso aí que a gente vai fazer. Vou colocar o nome dessa máquina como teste. Coloquei como teste, firmware BIOS mesmo, vCPU 1, posso colocar até 2, né, que é a quantidade máxima do meu servidor KVM. Vou deixar um só, vCPU config, coloco aqui como KVM 64, que é a forma que ele consegue performar um pouco mais, ok? Então aqui, HD, aqui a gente tem a opção da RAM, né? Posso especificar 512 MB, posso especificar 1 GB, 2 GB, 3 GB, a quantidade que você precisar. Então aqui em HD, a gente vai clicar no volume que a gente tinha pré-configurado antes, ok? Que aqui vai ser o VG, e quando eu clico em VG, ele me dá as opções de disco que eu vou fazer uso. Tome muito cuidado, selecione o disco certo, ok? Lembra que a gente fez a criação do disco, teste disk 1? Então, eu vou selecionar ele para ser o meu disco para ser usado nessa máquina de teste, ok? Perfeito. Feito isso, mantenho essa configuração também de Direct Sync. Network. Essa parte de network, o meu servidor KVM já tinha pré-configurado uma bridge, ok? Para quem não sabe, as máquinas virtuais, a rede delas ficam plugadas em uma bridge que fica na máquina KVM, né? Ou no seu hypervisor aí que você usa, que seja um VMware ou um Hyper-V, tudo isso fica em uma bridge, né? Plugada, como se fosse vários cabinhos ligados em um switch, né, virtual. Então aqui, quando eu clico aqui em Network, eu vou falar aonde que a minha máquina virtual vai estar plugada. Esse LXCBR0 no meu servidor KVM é uma bridge que está configurada direto na minha rede LAN, ok? Então eu vou e seleciono ele, mas você poderia ter, né, aí como pré-configurado aí para você uma rede configurada para rede interna, uma rede configurada para rede DMZ, uma rede configurada para rede com os IPs públicos, ou, né, infinitas opções que você pode ter referente à rede. Então, no meu caso, eu só tenho essa, mas no seu pode ser diferente, então você plugue de acordo com o que você realmente precisa. Graphic, vou deixar como VNC, que é a forma com que a minha máquina virtual e o meu Web Cloud vão conversar para aparecer a tela. Perfeito? Console password, eu posso colocar uma senha para conseguir logar na minha console da minha máquina. Isso é uma segurança extra, mas fica a seu critério. Console access, você pode definir qual interface que vai ter acesso. De preferência, coloque como All Interfaces, porque qualquer interface que existe na sua máquina KVM vai poder liberar acesso para o VNC se comunicar com a Web Cloud. Então, essa é a nossa configuraçãozinha. Vou subir aqui, vou descendo devagar para vocês poderem estar vendo como que ficou. Beleza? Então, vou criar a máquina. Está processando, está provisionando. Feito isso, tenho aqui a minha máquina virtual com um vCPU, 512 de RAM e 10 GB de disco. Beleza? Agora a gente vai fazer uma configuração, porque se eu ligar a máquina virtual agora,
não vai funcionar direito. Por quê? Eu não tenho disco de boot. Então ele vai dar boot, vai aparecer a telinha da BIOS da máquina virtual e nada vai acontecer. Então eu vou clicar aqui em Settings, vou escolher o meu disco de boot. Quando eu clico em Settings, escolho aqui a opção Disk. Depois, aqui em Instance Media, em CD-ROM, eu vou escolher qual vai ser a ISO que eu vou estar utilizando para fazer a configuração. Então aqui eu vou instalar o nosso Debian 10.00, né, que é a primeira ISO quando lançou o Debian 10. Vou clicar em Mount para ele montar isso na máquina virtual. Perfeito. Agora que só tem a opção de um mount para desmontar, né? Agora então quer dizer, quando eu startar a minha máquina virtual, o CD já vai estar plugado, então ele vai dar o boot certinho nela, ok? Então vou clicar agora aqui em Power On, em Power, e já posso startar a minha máquina. Cliquei aqui no verdinho aqui embaixo, minha tela está muito grande. Vamos lá, aqui a nossa máquina teste está com status de ativa, uma vCPU, 512 de RAM. Vou clicar no olhinho aqui para ver a console dela. Vamos ver aonde que ela está agora. Beleza, chegamos na tela de boot, conforme era o esperado desse vídeo. Ok? E aqui a gente vai seguir, vai fazer a instalação da máquina e vida que segue aqui. Perfeito, pessoal? Beleza, então. Falou, valeu, obrigado.